Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda e nós vamos aqui para mais um assunto sobre teatro, mais um assunto importante, mais um assunto onde a gente vai falar um pouco sobre algumas vertentes do teatro, né? Já falamos sobre muitas coisas, né? Se você não viu, dá uma olhadinha, volta um pouquinho o vídeo porque tem bastante coisa pra gente que a gente já conversou. Estávamos falando da comédia dell'arte, foi um momento muito legal, onde a gente falou sobre muitas coisas. E agora nós vamos falar sobre o teatro de bonecos, né? Como eu sempre repito aqui, o teatro ele tem muitas vertentes, muitos caminhos diferentes para trabalhar, muitos lugares é, diferentes e de mundos diferentes também para a gente poder conhecer. Então, se você gosta de teatro, se você quer conhecer esse mundo, tem uma paixão pelo teatro, é muito interessante também você conhecer essas vertentes, para até saber onde é que você gosta mais, qual o caminho que você gosta mais gostaria mais de conhecer um pouco mais, de trabalhar, né? Então, vamos lá para nosso para nossa história, né? Aqui nós vamos falar sobre uma breve história, tá? Nós vamos fazer um resuminho aqui sobre a história do teatro de bonecos, tá? Então, é aquele momento onde você vai poder conhecer da onde veio, por quê, como surgiu, quem que iniciou isso tudo, tá? Então, é um momento muito especial. Bom, gente, o que que é então? Vamos começar primeiro a entender o que que é teatro de bonecos. Gente, o teatro de bonecos é a representação, é a interpretação com bonecos. Então, por exemplo, quando a gente vai no teatro, a gente vê um ator, né, usando o seu corpo, usando das suas formas de expressão com o seu corpo, com o seu instrumento de trabalho, como a gente fala, que é o corpo. Mas numa interpretação, num teatro de bonecos, quem está no lugar do ator é o boneco que vai representar. Peraí, mas então ele faz sozinho as apresentações? É isso que eu entendi? Não, não é assim. É lógico que tem uma pessoa por trás, ou duas, três, quatro, depende do boneco. Tem muitas pessoas por trás de um boneco só. E nós vamos falar sobre tudo isso mais pra frente. Mas a gente fala que quem está representando é o boneco, porque quando a gente olha, a gente só vê o boneco. Então, é por isso que a gente fala que é o boneco que está representando, tá? Bom, gente, a história do teatro de bonecos, né, a sua origem mesmo, foi lá na antiguidade, tá? Acreditava-se que os primitivos encantavam-se com suas sombras. Imagina, naquela época, não, eles não tinham muita, né? Era só eles morando lá numas pedras, não tinha civilização, não tinha nada disso. Então eles se encantavam com as sombras quando eles acendiam fogo. Eles percebiam que davam para brincar com as sombras, né? E as mães, para poder divertir seus filhos, eles brincavam fazendo movimentos e encantavam com as sombras, né? Nas paredes. Então, nessa época, foi as mães que desenvolveram, né, o teatro de bonecos para distrair os filhos. Isso tem comprovação, né? Os estudiosos foram a fundo e descobriram que veio de lá essa coisa da representação. Olha que interessante. Bom, e com o tempo, né, os homens começaram a fazer bonecos de barro. Eles começaram a perceber que aquilo era legal para as crianças, eles se divertiam. Então imagina que momento interessante, né? Todo mundo se reunia ali, e aí os pais fizeram uns bonecos de barro, né? Sem movimentos, né? Porque era de barro, então não tinha muito como fazer o movimento. Mas eles inventavam ali uma historinha para divertir seus filhos, né? Depois eles começavam então a articular a cabeça e os membros para seguir, né, fazendo as representações. Então, olha que legal, né? Era um momento onde todos paravam para observar e ver a história contada pelos pais, né, com os bonecos que os pais criavam. Isso tudo
foi visto, né, nas pinturas, né? Então os estudiosos foram a fundo para descobrir tudo isso. E olha que legal, né? Bom, aí a gente vai um pouco mais para frente. Na Índia, né, na China, eram realizados teatros de bonecos também, tá? Os espetáculos sagrados, nos quais a divindade falava, era representada por uma figura articulada. Então, ali a gente tinha um culto, né? Uma coisa religiosa, né? Uma divindade sagrada que era representada por essas articulações, por esse boneco que tinha articulações. Então, era dessa forma que eles representavam as suas divindades, né? Inclusive, se a gente for buscar no Google, a gente vê até imagens disso acontecendo, deles fazendo esses movimentos, né? Esses rituais, né? Bom, e no Brasil? Como que funcionou isso? Bom, gente, no Brasil, olha que interessante. Os bonecos começaram a ser utilizados em representações no século XVI, tá? Então foi lá, adivinha onde? No Nordeste, que o teatro de bonecos apareceu com destaque principalmente em Pernambuco. Olha que bonito! Onde até hoje é tradição. Então, tenho certeza que alguma coisa já puxou aí na sua mente. Lembra do teatro mamulengo? Aquelas coisas bonitas, aqueles bonecos bonitos que a gente vê na televisão? Pois é, foi lá no Brasil, principalmente em Pernambuco, no Nordeste, que tudo começou, né? Então, ali a gente vê, é um teatro, e o teatro mamulengo, né? Ele é rico em situações cômicas e satíricas. Então, para quem assistiu, é muito legal, é muito bonito, muito colorido, né? E olha que interessante, né? Como surgiu. Foi lá que as coisas começaram a acontecer para os teatros de boneco, né? E aí hoje, gente, assim, há muito tempo, na verdade, né? Há muito tempo os grupos vêm se esforçando, né, para desenvolver o teatro de bonecos no Brasil. Mas só a partir do meados do século passado, tá, que os resultados começaram a aparecer. Olha que coisa, né? Poucas pessoas conseguiam ou se especializavam ou iam atrás dessa experiência de trabalhar com os bonecos, né? Agora é óbvio que está muito mais efervescente, existe grupos de teatro que fazem apenas representações com teatro, né? Com teatro de bonecos. E então, mas assim, mesmo assim demorou muito ainda, né? A gente conhecia o teatro e o pessoal fazia as representações com o seu corpo. E por quê? Eu acredito que também uma das grandes dificuldades de fazer uma representação com bonecos, de não ter feito, de não ter aberto, de não ter sido tão fácil assim, foi até por conta da dificuldade de fazer essas representações. Você precisa de técnicas, você precisa de tanto para construir o seu boneco, como para manipular, como para fazer ele viver para o seu público. Então são muitas técnicas, muitos detalhes que atrapalham, que acredito que deve ter atrapalhado muito, até você descobrir como é que você faz essa representação. Então tudo isso eu acredito que juntou, né, e não conseguiu contribuir muito, né, para esse processo. Hoje a gente pode ver tantas representações, né? A gente vê muito em contação de história, onde a gente consegue perceber o ator, né, interpretando, conversando com o seu boneco, né? Isso é muito bonito também, muito lúdico. Nas escolas, né? A gente vê nas escolas infantis muito teatro de boneco, muita representação com boneco, o boneco cantando, o boneco dizendo. Por quê? O boneco, ele é lúdico, né? Ele é único, ele é especial, né? A gente fala que o boneco, quem assiste, não tem idade para assistir um teatro de boneco. Um adulto, um senhor, um idoso vai ver aquele boneco como uma criança, né? Com um olhar de criança, porque encanta, porque é bonito, porque é lúdico, porque é forte. Então, se você não assistiu, procura lá no Google, olha as histórias de teatro de boneco que você vai ver muita coisa interessante, muita coisa bonita de se ver, tá bom? Continue com a gente que a gente vai
falar um pouquinho mais sobre teatro de bonecos. Muito obrigada!